Será que os fundos imobiliários são realmente uma alternativa para o investimento tradicional em imóveis? Vamos conhecer um pouquinho mais deles no vídeo de hoje. Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores imobiliários. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Quebrando a Poupança, aqui a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. E bom, o vídeo de hoje ele vai seguir uma dinâmica muito parecida com o vídeo da semana passada, que eu falei sobre ações, eu vou deixar aqui em cima, que é para ser uma introdução ao tema, né? Eu acredito que a gente pode entrar nos conceitos um pouco mais avançados, mas a gente tem que fazer primeiramente um nivelamento aí para todo mundo entender o que eu tô falando. Vamos começar então pelo que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são fundos de investimento como qualquer outro, só que tem um detalhezinho, tu não pode pedir resgate das suas cotas. Por quê? Porque eles pegam aquele dinheiro e eles investem em imóveis e outros ativos do setor de construção civil. Então, o que tu tem que fazer como investidor quando tu não quer mais fazer parte de um fundo imobiliário? Tu tem que vender as tuas cotas no mercado, na própria bolsa de valores. Agora que a gente já sabe o que são os fundos imobiliários, a gente tem que saber que tipos existem no nosso mercado para a gente investir. O primeiro tipo é o fundo de tijolo, né? Que é aquele que realmente vai pegar o dinheiro e vai investir nos ativos físicos, né? Nos prédios, nos galpões logísticos. Aí tem uma infinidade de tipos e setores que eles podem atuar. Eles podem ser muito focados em um tipo de segmento, né? Então no segmento de shoppings, por exemplo, aquele fundo só investe em shoppings, ou ele pode ter um portfólio diversificado, incluindo lajes corporativas, galpões logísticos. A gente tem alguns outros tipos também que não são tão comuns, como os de hotéis, os de hospitais, agências bancárias e aí por aí vai. Então não tem muita limitação no que eles podem investir, desde que seja no âmbito da construção civil e de imóveis. Além disso, a gente tem os fundos chamados fundos de papel, que são aqueles fundos que vão investir em outros fundos de investimento, então os fundos de fundos, e vão também comprar CRIs, LCIs, letras hipotecárias e por aí vai. Então eles não investem necessariamente no ativo físico, mas sim em outros instrumentos financeiros que estão ligados ao setor da construção civil. E por fim a gente tem os híbridos, né, que são aqueles que vão comprar tanto ativos financeiros quanto os ativos físicos, os imóveis, e vão trabalhar em cima deles. Outra questão muito interessante é que, se tu parar para pensar, o setor da construção civil e imobiliário é um setor que precisa de muito dinheiro para fazer a sua roda girar. Então é natural que a Selic e esse tipo de ativo eles têm uma correlação negativa, que é quando a Selic sobe, os fundos eles tendem a se desvalorizar um pouco. Por quê? Porque o custo de capital começa a aumentar, e como eles precisam de capital para fazer a roda girar, é natural que eles vão ter margens menores, justamente por conta do dinheiro estar mais caro. Naturalmente, quando a gente vê uma queda da Selic, a gente pode perceber um aumento no valor das cotas, no valor dos aluguéis que são pagos. Por quê? Porque daí aumenta a margem do fundo, por justamente ele estar conseguindo captar dinheiro mais barato. Mesma perguntinha do vídeo da semana passada, que é: como é que se ganha dinheiro com fundos imobiliários, né? Mesma coisa que as ações. Então, tu pode ter a valorização da cota, ou seja, tu comprou ela por um valor X e está vendendo por um valor mais alto, né? O recebimento de aluguéis, ou seja, os proventos daquele fundo, que tem por legislação, né? Eles são obrigados a distribuir grande parte dos seus rendimentos para os seus cotistas numa base mensal, tá? Salvo quando a gente tem algum tipo de crise financeira ou sanitária, alguma coisa que realmente mexe muito com a economia, eles ficam desobrigados a pagar, mas a grande maioria paga mensalmente os seus cotistas. E desde novembro de 2020 a gente pode alugar também as nossas cotas para outros investidores que vão fazer operações de short selling, que vão pegar as nossas cotas, vender no mercado, depois eles vão recomprar essas cotas e nos devolver. Então a gente também pode alugar as cotas dos nossos fundos imobiliários. Existem duas grandes vantagens dos fundos imobiliários
para os investidores iniciantes quando a gente compara eles com as ações. A primeira vantagem é tem menos volatilidade, né? Tanto no valor da cota, porque tem menos oscilação de preço de um dia para o outro, ou no mesmo dia, ou de uma semana para outra. E também a gente falando de resultados, tá? Normalmente, os fundos imobiliários eles têm uma frequência quase idêntica de pagamento de proventos. Então, se tu recebeu R$10 de um fundo no mês, é capaz de tu receber R$9,80 no outro, ou um pouquinho mais que isso, R$10,50, mas sempre vai ficar um valor muito próximo. Então isso é bom para quem está começando na renda variável, não ter aquele susto quando tem uma oscilação muito grande, normalmente para baixo, né? Então é uma vantagem para quem está começando. A segunda vantagem que eu diria que é muito legal de fazer é tu conhecer as operações dos fundos imobiliários mais de perto. Então, por exemplo, tu está pensando em investir num fundo imobiliário de shopping, por exemplo. Tu pode ir até o shopping e ver se as lojas lá, elas estão realmente funcionando, se não tem muitas lojas fechadas, como é que está o movimento. Obviamente nesse momento atual hoje não é algo que está realmente dentro do padrão normal, mas é fácil tu conhecer e tu ver aqueles ativos, né? Então assim, tu conseguir enxergar quão bem está sendo feita a gestão daquele imóvel para decidir se tu vai investir o teu dinheiro. Vamos então para a pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Será que afinal de contas os fundos imobiliários eles são ou não são uma alternativa para o investimento tradicional em imóveis? E isso é um grande depende, né? Porque vai depender muito da tua preferência como investidor. Nada é excludente, então tu pode ter fundos imobiliários e tu pode ter imóveis que tu aluga por conta própria, não tem problema nenhum. Vai realmente do gosto de cada investidor. Então, por exemplo, se tu é uma pessoa que tem o sonho de sair do país, morar um tempo fora ou morar em vários lugares diferentes, na minha visão, na minha opinião, não faz muito sentido tu investir num imóvel. Por quê? Porque tu vai botar muito dinheiro ali e vai ficar com aquele dinheiro realmente imobilizado. Então, assim, nesse tipo de situação, eu prezaria um pouco mais por flexibilidade e liquidez. Então, com os fundos imobiliários, eu veria uma vantagem para quem está nessa situação. Agora, se tu é uma pessoa que gosta de ter aquela segurança, de se sente melhor possuindo o imóvel, né, que nem algumas pessoas preferem, eu diria que pode sim ser, não vai ser uma alternativa tão boa para ti como investidor, justamente por esse sentimento de querer ter a propriedade, ser dono, ter a posse do imóvel, né? Então, assim, realmente é algo muito de gosto, mas lembrando, nada aqui é excludente e até vale a pena tu poder diversificar. O que eu acho que é uma vantagem dos fundos imobiliários, principalmente para quem está começando, é que tu pode começar a investir neles por R$80, R$100, tu não precisa se amarrar num financiamento de 30, 20 anos, né, com um juro extremamente alto. Então, eu diria que assim, para algumas pessoas pode ser uma alternativa, principalmente com aquelas com menos capital para investir, para outras não vai ser e tá tudo bem. Feito, gurizada, muito obrigado por ficarem comigo até o final desse vídeo e a gente se vê na semana que vem.